Tá, só um pouquinho aí. Espera só um pouquinho. Tá. Vamos. Isso, melhor. Aí eu já posso tirar a máscara. Tá. Tá ligado o microfone? Tá? Então, eu saúdo a todos os amigos que nos acompanham neste momento e com a graça e a paz do Senhor Jesus. O tema que nós vamos falar nesta noite é sobre oração. A importância da oração e de termos um relacionamento e a confiança em Deus. O tema é: e quando Deus não ouve a minha oração? E eu convido a você, neste momento, em reverência, a conversarmos com Deus. Nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada momento, mesmo que muitas vezes nós duvidamos ou muitas vezes nos falta a fé, mas nós temos a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado e de uma maneira muito especial. Nós te agradecemos e invocamos a tua presença nesta noite. Que o teu Espírito Santo use as palavras que vamos falar aqui e alcance cada coração sincero. E converta essas palavras de acordo com a necessidade espiritual e a compreensão de cada um que está tendo contato com esta mensagem. E que nós possamos, através do estudo desta noite, ter a nossa fé renovada. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. E quando Deus não ouve a minha oração? Todos nós passamos por momentos de dificuldades, de lutas, de dores, de incertezas, e quantas vezes derramamos lágrimas e até mesmo duvidamos quando clamamos a Deus e parece que Deus não se importa conosco e não ouve a nossa oração. Sabe, meus queridos, não sei quantas vezes você já se sentiu assim, se sentiu que Deus de repente te abandonou, te deixou no meio da estrada da vida, sozinho com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Quantas vezes eu e você oramos por um assunto e não temos a resposta? Quantas vezes nós clamamos e aparentemente não temos a resposta de Deus para aquela situação que nós estamos clamando? E principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, num tempo de dor, de dificuldade, de tempos difíceis, onde nós temos visto amigos nossos, familiares nossos, sofrendo muitas vezes pela doença, num leito de hospital
ou numa UTI. Sabe, nós vivemos num mundo de mentiras. E o que antigamente, há um tempo atrás, essas mentiras chegavam até nós somente pela televisão, através de novelas ou filmes, hoje chega até nós através de personagens reais, pessoas que nós conhecemos, que estão no nosso círculo de amizade e que diariamente nós acompanhamos através das redes sociais. E neste mundo de mentira, de ilusão, nós vemos pessoas agradecendo a Deus em suas postagens nas redes sociais, agradecendo por uma bênção material. E aí nós pensamos, poxa vida, Deus ouve a oração de fulano e não ouve a minha oração. E perguntamos e nos questionamos, por que, Senhor? Por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Sabe, queridos, no mundo que nós estamos vivendo, televangelistas que entram em nossos lares através das redes sociais, pregadores das mais diferentes denominações, chegam nos nossos lares através das redes sociais ou através da televisão e pregam a prosperidade e a bênção material. E muitas vezes nós caímos no erro de comparar e fazer comparações até mesmo achando que Deus está sendo injusto conosco, porque algumas pessoas estão recebendo a bênção material e nós não. Sabe, eu tenho um problema. Eu abro a minha rede social e vejo lá alguém agradecendo por essas bênçãos materiais. Isso, em vez de aumentar a minha fé, me leva a duvidar, a desacreditar e a questionar Deus. E nós não entendemos que Deus tem um plano para cada um de nós e a morte dele não foi em vão. O sacrifício na cruz de Cristo, derramando o seu sangue, foi por mim e por você. E se um dia Deus te tirou da vida que você vivia e te trouxe para uma denominação ou para uma religião, e mais do que isso, você teve um encontro com Jesus, e não é neste momento que Deus vai te abandonar, porque o desejo de Deus é salvar a cada um. E você é muito importante e muito especial para Deus, tanto é que Ele enviou o seu Filho para morrer neste mundo por mim e por você. Então Ele tem um interesse, e não é porque Ele te tirou de lá, te trouxe para um banco de igreja, para uma denominação, e agora Ele vai te abandonar. O meu conselho, a lição desta noite é que não caiam nas armadilhas do inimigo, com essas postagens em redes sociais, com essas mentiras e falsas pregações de somente o evangelho da prosperidade. Sabe, mesmo que nós não percebemos, Deus tem cuidado de nós. E o amor de Deus é infinito. Quando nós vamos na Bíblia e abrimos a nossa Bíblia em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, no verso 5, Deus diz para mim e para você: eu sou o Senhor e não há outro. Isso precisa ficar bem claro para mim e para você. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há outro Deus. Esse é o único Deus que nós podemos confiar. E Deus fala ainda: eu te fortalecerei, ainda que você não me conhece. O amor de Deus é extenso. Sabe, queridos, nem Jonas dentro de um grande peixe, nem Elias dentro de uma caverna, nem Daniel na cova dos leões, ou os amigos de Daniel numa fornalha de fogo ardente, estiveram fora do alcance de Deus. Nem eu, nem você. Por mais difícil que nós estamos passando pelos nossos problemas, nós estamos
longe de Deus. E Deus tem cuidado de cada um de nós. Estamos diante de Deus, mesmo que nós nos sentimos sozinhos. Com Deus, eu e você, nós nunca estaremos sozinhos. E não poderemos ser vencidos pelo medo, e temos que ter essa certeza de que sempre, e essa segurança de andar sempre pelos caminhos que Deus preparou. Mesmo que sejam caminhos que nós não compreendamos, mesmo que sejam situações que nós não entendamos por que Deus permite que nós estejamos passando por este momento. Mas nós precisamos aprender a confiar e esperar em Deus. Muitas vezes Deus se atrasa para que nós possamos ser mais importuno. Muitas vezes, aparentemente, Deus parece ser frio para que a gente possa buscá-lo com mais intensidade e mais fé. Sabe, em Isaías 49, verso 15 e 16, tem uma promessa maravilhosa que nós precisamos entender o tamanho do amor de Deus que nos ajuda. Quando tudo parece estar contra eu e você, Deus pensa em mim e pensa em você. Na realidade é porque nós passamos por ansiedade, vivemos no mundo do imediatismo. Nós queremos ir no nosso cantinho, ajoelhar, orar e em nome de Jesus, amém, levantamos e queremos a resposta imediata para a nossa oração. Só que essa resposta imediata, e como eu disse, através dessas mentiras que têm chegado até nós, de pessoas que ensinam a orar de uma forma errada, e não é se faça segundo a tua vontade, que deve ser a nossa oração, mas eu determino, Senhor, que seja assim e eu não aceito outra resposta. E nós então oramos porque nós queremos a resposta de Deus e queremos colocar Deus dentro do que nós queremos para a nossa vida. Eu tenho um plano e eu não aceito outra resposta de Deus, a não ser a resposta que eu quero para concretizar o meu plano. Eu tenho um problema de saúde, ou um familiar meu está com problema de saúde, e nós estamos vivendo isso nesses tempos. E nós oramos a Deus e nós queremos a cura física. Mas o próprio Jesus diz, o que eu faço agora, você não vai compreender agora, você vai compreender depois. E no mundo imediatista que nós vivemos, no mundo da ansiedade, de querer tudo para agora, nós não esperamos a resposta de Deus. E nós não exercitamos a fé e a confiança que Deus quer que nós adquirimos agora para os próximos tempos da história deste mundo que ainda vamos viver. Então, Isaías 49, 15 e 16 diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Bom, hoje a gente tem visto mães que abandonam seus filhos, mães que não têm esse amor, até porque quanto mais nos aproximamos da história final deste mundo, o amor de muito esfriará, inclusive o amor de mãe. Mas Deus fazendo essa comparação e dizendo, acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama? Mas mesmo que esta mãe viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E é isso que nós precisamos entender. E é isso aqui que nós precisamos buscar quando nós passamos por momentos difíceis, é esta promessa de que Ele não vai se esquecer de mim e de você. Ele não te colocou e não te colocou aqui, não te trouxe e te levou a ter uma experiência com Ele, e agora no passar do tempo, de repente você acha que Ele te abandonou e Ele está somente se preocupando e abençoando outras pessoas. Não, meus queridos. No verso 16 ele diz, e essa é a promessa maravilhosa, e para você ter a certeza de que Ele se lembra de nós, Isaías 49, 16, eis que nas palmas da minha mão te gravei, e vocês estão continuamente perante mim. Queridos, essa é a maior prova e essa é a maior
maior sinal de que o amor de Deus é por mim e por você. A gente precisa entender que Deus é onisciente, esquadrinha o nosso coração e sabe tudo o que se passa na nossa vida, e no momento certo Ele virá com as suas mãos fortes e vai responder a nossa oração e nos socorrer. Sabe, meus queridos, como eu disse, a ansiedade. Jesus, Ele não chega atrasado. Nós é que somos impacientes. Nós temos que ter em mente que Deus se envolve conosco com os nossos problemas e angústia. Nós temos que entender que Ele ouve e se interessa por tudo que nos diz respeito. Sabe, meus queridos, lá na frente, Deus vai mostrar tudo o que eu e você vivemos neste mundo, tudo o que eu e você sofremos, as lágrimas que nós derramamos, e Ele vai nos mostrar que era importante para que nós nos tornássemos uma pessoa valente, uma pessoa corajosa e mais fortes. Eu sei que é difícil porque você vai falar, é claro, falar isso é fácil, mas somente quem está no meio de um problema, no meio de uma situação, sabe o quanto é difícil exercitar a fé e a confiança. Mas nós só vamos adquirir fé e confiança a partir do momento que nós começarmos e nos decidirmos, na história da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, a confiar a primeira vez inteiramente. E aí, na segunda vez, vai ficar mais fácil, porque não é um problema. Diariamente, nós enfrentamos problemas de todos os tipos. Então, nós precisamos entender e confiar que o nosso futuro e a nossa vida está nas mãos de Deus. Ah, mas então por que Ele permite que eu sofra uma doença que não tem cura? Por que Ele permite que eu deposite numa sepultura um ente querido? Por que Ele permite que familiares meus, amigos meus, sofram e derramam lágrimas? Sabe, queridos, nós precisamos ter essa certeza, e tem uma escritora cristã chamada Ellen White, no livro Parábola de Jesus, página 173, ela diz, e eu quero que você entenda bem esta frase: qualquer que seja a nossa situação, temos um guia para nos dirigir o caminho. Qualquer que seja, repetindo, a nossa situação, nós temos um guia para nos dirigir o caminho. Qualquer que sejam as nossas perplexidades, qualquer que seja os nossos problemas, nós temos um conselheiro infalível. Nós temos um conselheiro infalível para nos ajudar e nos atender em qualquer que sejam as nossas aflições, privações ou solidão. Nós temos um amigo compassivo. E ela diz mais: se nossa ignorância dermos passos errados, Cristo não nos abandona. De repente você está se sentindo culpado ou está com o sentimento de que o que está vindo sobre você é por uma decisão errada que você fez no passado, por alguma coisa que alguma atitude tua que você fez, mas mesmo assim, se dermos passos errados, Deus não nos abandona. Nós precisamos seguir com fé e a certeza de que Deus está do nosso lado todos os dias, do início ao fim. E essa escritora cristã, Ellen White, ainda fala: a oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, o qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes, e talvez você já se sentiu assim, dando murro em ponta de faca, e se sentiu que as suas orações não estavam sendo ouvidas e você até mesmo desistiu de orar. Eu já me senti assim. Eu já parei de orar porque eu não via a resposta de Deus.
porque eu achava que era somente pedir e esperar Deus responder, e Deus tinha que responder no meu tempo, do meu jeito. Queridos, e ela fala, às vezes nós deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado, nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. E nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele, Deus, não possa tornar forte. Que esperança! Que esperança que nós temos nessas palavras e que nos inspira a manter a nossa confiança em Deus, porque independente da situação, sabemos e temos que confiar que Deus está conosco. Fé. Se nós não obedecermos ao Senhor hoje, o que nos faz pensar que nós teremos fé para confiar nele quando vierem tempos difíceis e de mais provações? Sabe, levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E você encontra essa história lá em Marcos, lá no verso 37. E às vezes as tempestades surgem na nossa vida e de repente nossa vida, e as tempestades de perplexidades enchem o nosso céu pessoal, eclipsando a felicidade e a esperança. E de repente tudo se torna escuro na nossa vida, a nossa calma se transforma aparentemente em conflito. E quando o caos se instala na nossa vida, sentimentos como se nós fôssemos morrer, porque parece não haver uma solução para os nossos problemas. Estamos à mercê de elementos que fazem com que o barco da nossa vida se mova ao ritmo das ondas que ameaçam nos submergir. Sabe, as tempestades aparecem na nossa vida das mais diferentes formas, através de problemas econômicos, provas pessoais, crises espirituais, ou talvez convivamos com uma dor crônica, com o desemprego, com relacionamentos interrompidos ou a desaprovação dos outros. E quantas vezes nos sentimos como se não tivéssemos mais força para nos levantar depois de uma falha. E surge aí uma pergunta: será que nunca mais experimentarei um dia sem crise? Certa vez, então, os discípulos, eles temeram ser engolidos por aquela tempestade no mar da Galileia. Jesus estava cansado do dia de trabalho e de serviço para a humanidade e ele adormeceu. Tranquilamente, ele dormiu na proa daquele pequeno barco, porque durante todo o dia Jesus estava curando doentes, multiplicando pães, sendo ele mesmo o pão do céu que desceu para satisfazer a fome espiritual com as suas palavras de esperança e encorajamento, enquanto a paz celestial e a calma interior inundavam o coração dos seus ouvintes. Sim, queridos, porque multidões seguiam Jesus, mas Jesus olhava e atendia a necessidade espiritual de pessoa, de cada um individualmente. E hoje não é diferente. Ele atende a minha e a sua necessidade, no tempo dele, no momento que é o melhor para nós. Lembra-se que eu falei, o que Jesus disse? O que ele faz agora nós não vamos entender, mas nós vamos entender depois. E de repente nós não vamos entender na história da nossa vida neste mundo, mas eu creio que na eternidade, ao lado de Jesus, nós vamos entender exatamente por que foi permitido que a gente passasse por essas provas que aparentemente difícil e que a gente achava que não ia suportar. Mas nós confiamos e nos agarramos nas mãos de Jesus. Sabe, agora Jesus dormia naquele barco e, como Deus, ele estava atento às necessidades humanas. Quando os seus discípulos os despertaram pedindo ajuda, ele usou a sua autoridade divina para acalmar o mar e os
e os ventos. E aí, naquele momento, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eles já sabiam a resposta. Sabe, nos conflitos, nas tempestades que devastam a nossa calma, nós precisamos de paz resultante da certeza de que Jesus também está no barco da nossa vida. Ele está conosco e Ele é o nosso amigo. Somente Ele pode resolver o que nos fere. Somente Ele pode enxugar as nossas lágrimas. Somente Ele entende o que coloca a nossa vida em crise. Sabe, nos conflitos, nas tempestades que devastam a nossa calma, nós precisamos ter essa certeza de que Ele caminha do nosso lado. E Ele mesmo, o próprio Jesus, estende a sua mão poderosa sobre a nossa vida e diz: aquieta-te, acalma-te. Muitas vezes na ansiedade nós precisamos ouvir, parar e ouvir. Quando nós ajoelhamos, em vez de falarmos todos os nossos problemas, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E Ele falar: acalma, aquieta-te, acalma. No seu tempo e no seu modo, Ele vai superar a tempestade conosco. Talvez não sabemos quando os dias ensolarados de descanso e tranquilidades retornarão, mas sabemos que elas virão no momento que Ele escolher. E quanto isso, Ele não nos deixa sozinho para enfrentar as tempestades da vida conosco. Sabe, eu não sei qual o seu problema, qual a situação que você está vivendo nesse momento, mas eu sei a minha situação. O que eu posso te dizer, mesmo parecendo impossível, é: confie em Deus. Converse com Ele através da oração. E conversar com Ele não é eu ir no cantinho lá do meu quarto, da minha casa, e ajoelhar e falar somente os meus problemas, em nome de Jesus, amém. É conversar, é derramar as suas lágrimas, e é esperar a resposta dEle. Sabe, meus queridos, nós precisamos nos sentir abrigados, protegidos, sob os cuidados de Deus. O que nós mais precisamos hoje, mais do que a solução para o nosso problema, é nos sentirmos que não estamos sós, que estamos protegidos. E vamos ter paz no nosso coração, mesmo no meio da turbulência da nossa vida. Jesus nunca chega atrasado. Jesus não chegou atrasado quando Lázaro estava já morto numa sepultura. Jesus nunca chegou atrasado e Ele não vai chegar atrasado na história da sua vida e na história da minha vida. Mesmo que nós temos que depositar na sepultura um ente muito querido, ou mesmo que nós estamos vendo o sofrimento dos nossos entes queridos, amigos, familiares, num leito de UTI nesse momento. Ou que nós estamos vendo amigos nossos com uma doença aos olhos humanos incurável. Ou que esteja acontecendo conosco. Eu não sei. A resposta de Deus não é a cura física somente, mas é a certeza de que se nós tivermos que depositar um amigo nosso, um familiar nosso, numa sepultura, nós temos a esperança do breve reencontro na manhã da ressurreição. E é isso que precisa alegrar e confortar o nosso coração. Sabe? Mesmo que eu não sei quanto tempo eu tenho do fôlego da vida, não sei quanto tempo nós temos, mas mesmo que meu corpo for depositado numa sepultura, eu tenho que ter, enquanto eu tenho a consciência, e eu tenho o fôlego da vida, de estar em comunhão com Deus, para reencontrar amigos familiares e o próprio Jesus na manhã da ressurreição. Essa é a maior esperança que eu e você precisamos ter. Então, Deus ouve sim a minha oração e a sua oração, mas no tempo dele e do jeito dele, e nós vamos compreender que tudo foi preciso para que a gente pudesse
estar preparados e salvos para viver a eternidade ao lado dele. Pois as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir a minha e a sua oração. Creia que Jesus Cristo é o único capaz que pode fazer verdadeiro milagre na nossa vida. E não é um milagre de aparência, não é somente prosperidade material, mas é um milagre da salvação e da vida eterna. Que eu e você possamos confiar em Deus e orar como o salmista, lá em Salmos 40, verso 1. Em Salmos 40, verso 1, eu e você, nós vamos poder falar e agradecer a Deus e falar isso aqui, ó. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Talvez nós não vamos conseguir falar este verso e esse agradecimento, esse testemunho na história deste mundo, mas a certeza de que nessa parte ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, nós vamos poder falar na eternidade. Quando ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, e qual é o socorro? Não é o que eu quero, mas é o melhor que Deus quer para mim. E no Salmos 40, verso 17, e essa aqui é a nossa situação. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, Deus meu. E quando você estiver passando por esses momentos, vá em Apocalipse capítulo 21. É o capítulo que eu mais gosto na Bíblia, porque ali ele reforça a esperança que eu e você conhecemos e temos, onde fala de um novo céu e de uma nova terra, e o próprio Deus estará conosco, que nós seremos seu filho, e ele será o nosso Deus. E fala que ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e aí já não vai haver mais morte, nem dor, nem sofrimento, porque as coisas deste mundo serão passadas. Essa é a nossa maior esperança. Que eu e você possamos confiar em Deus e ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração e cuida de nós em cada momento. Acalma, aquieta-te e ouça a voz de Deus falando para você. Ele sabe o que você está passando. Então, quando ajoelhar e abrir o teu coração a Deus como a um amigo, para e ouve e espera. E tenha essa mensagem de esperança. Que Deus conforte os nossos corações. Oremos. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque nós temos essa certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos esperando confiantemente em Ti e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e vai ouvir e está ouvindo a nossa oração. Mas o que nós precisamos nesse momento, Senhor, é nos acalmar, nos aquietar. E eu te peço, Senhor Jesus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o que está passando cada teu filho que está assistindo essa mensagem. O Senhor sabe e conhece a dor, a lágrima, o problema de cada um. Neste momento eu peço que o Senhor conforte, console e abrigue cada um sob a tua proteção, sobre os teus braços, Senhor Jesus. Que nós possamos nos sentir abrigados, porque muitas vezes o único abraço que nós temos e que nós precisamos sentir, Senhor, é o teu, porque não temos mais ninguém em quem confiar ou nos abraçar. Mas que nós possamos sentir, Senhor Jesus, o teu abraço e nos sentirmos protegidos e seguros. Eu peço que o Senhor cuide de cada um que está ouvindo essa mensagem. O Senhor sabe, o Senhor conhece, mas console e conforte. E nos conserve firmes, Senhor, que a gente possa entender a tua resposta e permanecer firmes, sem perder essa mensagem de esperança, e que em breve nós possamos
estar juntos, vivendo a eternidade ao teu lado, num novo céu e numa nova terra. Não deixa a gente perder essa esperança. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.